todos vocês a doce paz do Senhor Jesus. Amém? Aos nossos irmãos que estão em casa, também recebam a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, nós chegamos aqui para adorar ao Senhor, para externar a nossa gratidão a Ele. Então, glorifique a Ele, exalte o nome dEle. Nós vamos fazer uma oração, por gentileza, vamos ficar em pé e orar ao Senhor, agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Se você está aqui é porque você é um milagre. Se você está respirando sem ajuda de aparelhos, é porque Deus tem te guardado. Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Oremos. Deus bendito e maravilhoso, Senhor, nós te adoramos, ó Pai. Nós te exaltamos, meu Senhor. Nós te engrandecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar aqui, Senhor. Pai querido, com a nossa alma prostrada, ó Deus, diante do Senhor, nós te adoramos, te exaltamos, por este dia que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade que temos de estar no templo, para adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Senhor, meu Deus, recebe o culto que nós viemos te oferecer. Aceita, meu Senhor, o fruto dos nossos lábios. Recebe também a oração dos teus servos. Socorre o aflito, socorre o necessitado, cura aquele que está enfermo, quebra as correntes daqueles que estão encarcerados, pois sabemos, ó Deus, que há poder no nome de Jesus. Pai querido e eterno, Senhor, nós te pedimos por aqueles que ainda estão a caminho desta casa, traga-os em paz, livra-os de qualquer, ó Pai, perturbação no meio do caminho, para que eles cheguem aqui, ó Pai querido, para adorar o teu santo nome. Dá vitória aos teus filhos, Senhor. Nós oramos, ó Deus bendito, nesta noite, e desde já nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tomai assento, irmãos. Nós vamos louvar ao Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã. Hino de número 125, missionária irmã Andréia, venha louvar ao Senhor, enquanto nós também adoramos a Deus. Não deixe a oportunidade passar, irmão. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bem. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Hino de número 125 da nossa harpa. Vem outra vez. Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmão Gilberto. Vem outra vez, nosso Salvador, quem dera hoje vir para reinar com poder e amor, quem dera hoje vir, já por sua esposa vem esta vez, que o espera em oração.
coisa é boa falar sobre o arrebatamento da igreja. Graças a Deus, Jesus está às portas. Aleluia! Se alegre no Senhor nesta noite, porque você está vivo. E somente os vivos, eles adoram ao Senhor, graças a Deus. Hino de número 151 da nossa harpa. Aleluia! Graças nós te damos, Senhor, pela tua misericórdia e a tua fidelidade para com as nossas vidas. Graças a Deus. Bem bonito para o nosso Senhor. Peça para Ele falar com você nesta noite. Aleluia. Fala, Jesus, querido. Fala-me hoje, sim. Fala com tua bondade. Fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pede santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, oh, coisa boa ouvir a voz do Senhor. Vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom.
suavemente. Fala-me suavemente. Fala com muito amor. Vencedor para sempre. Livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre entendo dor. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo sou. Glória a Deus. Glória a Deus. Você veio adorar a Deus, irmão? Glória a Deus. Eu vim adorar aquele que é digno de todo louvor. Glória a Deus. Aleluia. À medida que nós o adoramos, que ele venha falar com você. Que ele te encontre aí na tua necessidade, que você saia desta noite com a resposta que você está procurando. Glória a Deus, porque ele conhece a cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer uma leitura bíblica. Convido o presbítero irmão Alexandre para fazer esta leitura. E eu gostaria que fizesse a leitura, irmão Alexandre, em Atos capítulo 10, a partir do versículo 36 até o versículo 46. Texto maravilhoso da palavra do Senhor, que nos fala de Pedro pregando na casa de Cornélio. E ele começa a pregação no versículo 36 e até o versículo 46 nós vamos ler. Irmão Júnior, paz do Senhor Jesus, meu irmão. Deus abençoe, é um prazer vê-lo ainda que aqui pela tela. Cultue a Deus aí, viu? Glória a Deus. Vamos ler então este texto bíblico, logo após irmão Flávio, presbítero irmão Flávio, estará fazendo a oração intercessória. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, 36 ao 46. Está escrito: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis, vejo por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. E este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que contemos e bebemos juntamente com eles, depois que ressuscitou dos mortos, nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios,
porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Amém. Texto maravilhoso, irmão. Quem age é o Espírito Santo através da palavra. Ouça a palavra, fique atento à palavra, porque hoje é dia que pode ser um culto igual aquele lá na casa do irmão Cornélio, que enquanto a palavra era pregada, o Espírito Santo caiu sobre todos os que estavam lá. Glória a Deus, a palavra é genuína, palavra, irmão, o que Pedro falou? Ele nem falou do Espírito Santo, ele falou que Jesus veio, os judeus crucificaram, mas Deus o ressuscitou, glória a Deus. Palavra de Deus, é isso que age, é isso que faz a diferença. Glória a Deus. Nós vamos orar, presbítero irmão Flávio. Chegou aqui 3 nomes, 3 famílias para nós orarmos. Lembrem-se destes nomes. Nilson Bonomi, então por ele e pela família. Edna e família e Helena e família. Estes são os 3 pedidos. Vamos orar também pelo irmão Eliel. Eu sei que os irmãos estão orando. Nós estamos orando também. A esposa, a irmã Salete, está ali, cultuando a Deus conosco através da sala do Zoom. Deus abençoe, irmã Salete. Mande a paz do Senhor Jesus para o irmão Eliel. E já tem aqui o nome. Oi? Ele está lá também? Aí eu não vi. Deus abençoe, irmão Eliel. Deus abençoe. Então, ore a Deus. Quero cumprimentar a todos com a santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos, neste momento, usar a fé que uma vez foi dada aos santos. E a palavra de Deus diz que nós temos que interceder com fé uns pelos outros. Este é o momento, irmãos, em que nós, aleluia, usamos a nossa fé, aquilo que foi derramado sobre a nossa vida, para que nós possamos, aleluias, orar, interceder por aqueles que necessitam e carecem da oração da igreja, porque Deus, ele se faz presente neste lugar, e aonde Deus está presente, meus irmãos, o milagre acontece. Se você crer, irmãos, aleluia, o milagre acontece, porque Deus está presente neste lugar. Alguém mais? Amém. 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 Thank you, Padre. A irmã lá atrás. Ela está Tainá. A irmã. Amém. Alguém mais, irmãos? Amém. Alguém mais? Então, nessa hora, irmãos, feche os seus olhos, eleve o seu coração ao trono da glória. Vamos fazer uma conexão com os céus neste momento. Vamos falar com aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono, sobre o trono da glória. Amém, irmãos? Amado Deus, Pai, nesta hora, Senhor, nós entramos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Porque nós cremos, Pai, que o Senhor, meu Pai, está ouvindo, o Senhor está com os ouvidos inclinados, Pai, à nossa oração. Porque nós cremos, Pai, que Tu és o Deus do impossível. Que Tu és o Deus, Pai, que age naquelas causas, meu Pai, onde o médico, meu Deus, diz que não tem mais jeito. Naquela causa, meu Pai, onde parece que não tem solução.
Mas é nesta hora, meu Pai, que o Senhor pede para nós confiarmos, Pai. É nessa hora que o Senhor pede para nós crermos em Ti, para que nós possamos buscar, meu Pai, a Tua presença, Pai, crendo, meu Pai, de todo o nosso coração, Senhor, com toda a nossa fé, Senhor. Por isso, meu Pai, nesta hora, meu Pai, nós colocamos estas vidas, Pai, nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor venha manifestar o Teu poder, Senhor, para que todos possam ver, meu Deus, que a igreja tem um Deus vivo, que a igreja tem um Deus que socorre, que a igreja tem um Deus que opera a favor daqueles que neles pedem. Meu Pai, em nome de Jesus, por isso nesta hora, Senhor, vai visitando, Pai. Nós pedimos, Senhor, pela vida do Nilson, Pai, pela família da Edna, Senhor, pela família da Helena, Pai, pelo nosso querido irmão evangelista Eliel e família, pelo Felipe, Pai, pelo José Ribeiro, pelo missionário R.R. Soares, Pai, pela família, Senhor, do Darli, aqueles pedidos, Pai, que foram feitos, Senhor, aqui na nave da igreja, Pai. Meu Deus, Tu és onisciente, Tu és onipotente e onipresente, Pai. O Senhor, nesta hora, Pai, em nome de Jesus, nós poder para visitar, Senhor, aonde que se encontra, irmãos, aonde que se encontram essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, e opera, meu Deus, um milagre, Pai, opera, Senhor, as Tuas maravilhas, Pai, ó Senhor, vai curando, Pai, ó Senhor, de toda enfermidade, Senhor, vai salvando, Senhor, vai libertando, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, dando maravilhas, Pai, porque nós cremos, Pai, no impossível de Deus, Pai. Em nome de Jesus, manifesta da Tua glória, Pai, e que caia por terra, meu Pai, todo impedimento, Senhor, toda barreira, toda corrente, meu Pai, que nesta hora, e que o Senhor venha conceder a bênção e a vitória para o Teu povo, para que o Teu santo nome, Pai, venha a ser glorificado nos céus e na terra, Pai, é o que nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos neste momento, meu Pai, na vitória do Teu povo, em nome de Jesus. Quem crê na vitória? Amém, irmãos? Aleluia, Jesus já está operando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Tomai assento, irmãos. Deus abençoe, presbítero, irmão Alexandre, presbítero, irmão Flávio, pelo suporte que tem dado a este ministério. Glória a Deus. Meus irmãos, não chegou nenhum nome aqui. Irmã, tem algum irmão que tem um louvor avulso? Irmã Bruna, cadê? Tem um louvor aí, irmã Bruna? Venha louvar ao Senhor. Nós já vamos contribuir com os dízimos e com as ofertas. Irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que têm sido fiéis ao dizimar ao Senhor, que são gratos. Isso mostra que vocês são gratos e que Deus multiplique a sementeira de cada um de vocês. Irmão, dê com gratidão. Deus multiplica, Deus abençoa, Deus abre porta, Deus repreende devorador. Então, continue entregando o seu dízimo. Por causa da fidelidade dos irmãos, nós conseguimos aí, desde domingo passado, estamos trabalhando com uma mesa nova, equipamentos regulados. Então, meu querido, o que nós entregamos para Deus é usado aqui para a obra do Senhor. Então, continue entregando, ofertando, dizimando, porque Deus se agrada daquele que dá com gratidão. Então, faça com gratidão neste momento já, irmã Bruna, louvando ao Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o Teu nome. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi
acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia! Oh, glória a Deus! O Senhor tem guardado a tua casa, a tua família. Será que você tem motivo de agradecer a esse Deus? Ele não tem deixado o pão faltar na tua mesa. Tem sobrevivente aqui nessa noite. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Você que sabe, louva. O que importa é que eu sobrevivi. Enche teu pulmão e canta. Tem coisa boa. Profetiza. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que aleluias, sobrevivi, sobrevivi. Ei, eu sobrevivi. Aleluias. Deus, glória a Deus. Coisa boa, irmãos. Eu creio que Deus tem sempre o melhor para nós. Ana podia até ter pensado que Deus estava demorando para atender a sua oração, mas depois ela viu que Deus não estava demorando. Deus estava preparando para ela o melhor, mais do que aquilo que ela podia esperar. Deus lhe deu muito mais do que um filho. Deus lhe deu um profeta, Deus lhe deu um sacerdote, Deus lhe deu um juiz. Então aguarde no tempo de Deus, que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu não falo isso como um jargão, eu falo isso porque eu creio, glória a Deus. O texto bíblico diz em Jeremias: eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais, o fim que desejais. Deus tem, irmão, é só nós orarmos, é só nós clamarmos. O louvor me fez lembrar do Salmo 119, verso 71, que diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. O salmista reconheceu que foi bom ter sido afligido. Às vezes nós enfrentamos situações de portas fechadas, mas para aprender que Deus é aquele que abre porta. Às vezes nós passamos por privações para aprender que nós ainda servimos o Jeová Jireh, aquele que cura, o Deus da providência. Então, querido, aguente firme a provação, porque tem um propósito de Deus sempre em cada situação. Glória a Deus. Vamos ouvir a nossa mocidade louvando ao Senhor. E já nos encaminhamos para ouvir a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vá adorando ao Senhor aí, irmãos. Deus quer receber louvor. Glória a Deus. Aliás, Deus criou você para a glória dele, para o louvor dele, para a adoração dele. Glória a Deus. É o que diz
no livro de Isaías, no texto de Isaías, capítulo 43. Glória a Deus, 43, e o versículo 7 diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, diz o Senhor. Deus te formou com o propósito de adorar a Deus, de bendizer ao Senhor. Então adore, glorifique e exalte o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Aleluia. Seja adorado o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é o Senhor. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre meus temores, tua forte mão me guia.
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Entrar é tudo seu, faça o que quer fazer. Meu coração é teu, não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, eu quero mergulhar. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti, no teu amor, na tua graça, nos teus braços, Jesus. Oh, aleluia! Eu mergulho no teu amor, e não adianta o pecado vir tentar, não adianta, porque o Senhor, aleluia, os teus braços me envolvem, a tua graça transforma, aleluia, aleluia.
Glória a Deus. Deus está no nosso meio, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Coisa boa é quando Deus manifesta sua presença. Ouçam a palavra do Senhor. Vocês ouviram? Ouçam, eu estou no meio de vós. Dê lugar para o Senhor Jesus operar e te batizar no Espírito Santo. Glória a Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo é real. O agir do Espírito Santo, ele é verdadeiro no nosso meio. Cabe a nós buscarmos e dar lugar para ele operar. Glória a Deus. Fiquemos em pé. Nós vamos agradecer a Deus. Aleluia. E orar. Pastor Marcos estará ministrando a palavra. Presbítero irmão Antônio, por favor, faça esta oração pelo pastor Marcos e fique aí atento a tudo o que o Senhor Deus tem a nos falar. Mas vá adorando ao Senhor, querido. Deus, ele é tremendo e ele é merecedor da adoração da igreja. Então adore ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Salmo 124 fala assim, salmista Davi, irmãos, se não for ao Senhor que estivesse do nosso lado, nossos inimigos já tinham nos engolido vivos, amém? Vamos orar pelo pastor, porque agora nós vamos ouvir a palavra, né, irmãos, que a palavra é muito importante para nós darmos andamento até a vinda do Senhor, amém? Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, aqui estamos, Pai. Ó Deus amado, para ouvir, Senhor, o Senhor falar agora neste momento, meu Pai. Ó Deus amado, Deus querido, que o Senhor possa agora, Pai, abençoar o teu filho, meu Deus. Ele já está abençoado, Senhor, mas que ele possa agora ser dirigido pelo teu Espírito, meu Pai. Ó Deus amado, Senhor, que essa palavra que vai ser prestada aqui agora, meu Deus, que ela venha encher os nossos corações, que ela venha nos dar direção, Pai amado, Pai querido, para que nós possamos continuar, Senhor, até a tua vinda, meu Pai. Abençoa o seu filho, usa ele poderosamente, meu Pai. Ó Deus amado, não naquilo, Pai amado, Pai querido, que nós queremos ouvir, Senhor, mas que nós precisamos de ouvir, Pai. Ó Deus, abra agora os nossos ouvidos, Deus, abra o nosso coração, Pai amado, para que essa palavra entre, Pai amado, e fique, venha fazer morada e que nós possamos usá-la, Senhor, nos nossos lábios para falar de Ti, meu Pai. Abençoa o teu filho, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, paz do Senhor Jesus a todos, aos nossos irmãos em casa, Deus abençoe a todos. Fico feliz em ver os nossos irmãos cultuando a Deus conosco nesta noite. Quero apresentar com muita alegria a missionária Mancélia. Deus abençoe. Irmão José Fogaça, presbítero da igreja, congregam ali em Vila Alpina, na nossa Assembleia de Deus muito querida. Deus abençoe aos nossos irmãos. São bem-vindos no nosso meio? São bem-vindos, queridos. Sempre bem-vindos, viu? Sempre bem-vindos. Também meu amigo Eduardo está online aí ouvindo a palavra do Senhor. Ele tem sempre pedido que eu mande o link do culto para ele. Então, Du, Deus te abençoe, filho. Deus te guarde, viu? Moço de 23 anos e que está com o coração anelante pela palavra de Deus. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Muito bom. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está no livro de João, o Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 18. Bom poder cultuar a Deus com os irmãos nessa noite. Que oportunidade tão bela que Deus tem nos dado. Aproveite cada oportunidade. Aproveite cada oportunidade, irmão. Nós estamos vivos.
Estamos vivos, graças a Deus, estamos vivos. Vamos aproveitar toda a oportunidade que Deus nos dá para cultuar a Ele, seja na escola bíblica, seja no ensaio, seja quarta-feira, sexta-feira no culto de oração. Está uma bênção tão grande, irmãos. Os irmãos orando também conosco online, né? Os irmãos ajoelhados, mesmo online, orando. Que bênção do céu, uma alegria muito grande. Meus irmãos, João capítulo 18, a partir do verso 28. João 18, 28. Eu estou com uma versão um pouco diferente, mas a síntese do texto é a mesma. O texto sagrado nos diz: então conduziram Jesus desde Caifás ao pretório. Era de madrugada, e eles não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Saindo Pilatos a eles, disse-lhes: qual acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não estivesse fazendo mal, não te traríamos ou não te haveríamos entregado. Então Pilatos disse-lhes: tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Deus, ou a palavra de Jesus, que disse, dando a entender com que tipo de morte ia morrer. Então entrou Pilatos outra vez no pretório e chamou Jesus e disse-lhe: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: dizes tu isto por ti mesmo, ou os outros te disseram acerca de mim? Amém. Tome assento. Meus irmãos, paralelo a esse texto, Jó capítulo 42, lá no finalzinho do livro de Jó. Jó dizendo para Deus: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Numa tradução mais contemporânea, Jó teria dito a Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem ver-te. Meus irmãos, todos nós precisamos ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Eu repito, todos nós precisamos ter uma experiência pessoal com Cristo, pessoal com o Senhor Jesus. Aqui, o que está acontecendo? Jesus havia sido julgado a noite toda. Jesus havia estado perante o Sinédrio a noite toda. Havia passado por um inquérito do Sinédrio, dos homens da sua própria nação. E agora, ele foi conduzido da casa de Caifás, porque diz o texto que naquele tempo o sacerdócio estava tão corrompido que havia 2 sumos sacerdotes. Isso na história nunca existiu. Estava corrompido o sacerdócio judaico. Havia 2 sumos sacerdotes. Quando o texto sagrado do Decálogo, quando o texto sagrado da Torá diz que só poderia haver um sumo sacerdote. Mas aqui o sacerdócio está corrompido. Jesus passou por Caifás, depois por Anás, e depois foi conduzido a Pilatos. E Pilatos abre aqui o que nós conhecemos como um inquérito, falando com Jesus. Um inquérito. Meus irmãos, experiência pessoal faz toda a diferença na nossa vida cristã. Experiência pessoal. Busque experiência com Deus. Os irmãos que estão em casa, busquemos experiência com Deus. Experiência pessoal com Deus. Experiência com Cristo.
Não existe nada melhor na nossa vida espiritual do que ter experiência com Deus. Homens e mulheres da Bíblia Sagrada passaram por situações complicadas, mas tiveram experiência com Deus. Experiência com Deus faz toda a diferença na nossa vida cristã. A pergunta para nós nesta noite é: você teve uma experiência pessoal com Jesus? Aí em casa, você já teve uma experiência pessoal com Jesus? Experiência com Jesus, experiência com Cristo, experiência com Deus faz toda a diferença na nossa vida. Aliás, que experiência, ela não faz somente diferença na nossa vida cristã, mas a experiência, ela faz diferença na nossa vida pregressa também. Eu me lembrei de um texto quando eu estava orando ao Senhor e olhando para esse texto aqui, eu me lembrei de Davi. Havia um filisteu afrontando os exércitos do Deus vivo. Nós conhecemos a história. Saul e os seus soldados estavam recuados, com medo, atemorizados, acovardados. Mas a Bíblia diz que apareceu no arraial Davi. E Davi começou a conversar com um e com o outro e disse: como é que vocês suportam uma coisa dessa? Um filisteu, um incircunciso, falando contra os exércitos do Deus vivo? Como é que vocês suportam uma coisa dessa? Então conduziram Davi à presença de Saul. E Saul começou a conversar com Davi. E Davi disse: eu irei e vou lutar contra esse filisteu. Note que Davi nunca chamou Golias de gigante, porque ele nunca enxergou Golias como um gigante. Davi não. Ele sempre chamou Golias de filisteu. E então Saul começa a conversar com Davi, e chega num dado momento que Saul, tentando desmotivar Davi, diz: olha, contra este você não pode lutar. Você não tem currículo para lutar com esse homem. E aí Davi começa a contar a sua experiência. Ele diz: majestade, teu servo cuidava do rebanho de meu pai. E de repente vinha lá um leão. E tomava, arrebatava uma ovelha. E eu fui após o leão. Peguei o leão pela barba, rasguei o leão e tomei a ovelha de volta. Da mesma sorte apareceu um urso. E eu fui após o urso que tinha pego a ovelha do meu pai. Matei o urso e trouxe a ovelha de volta. E Davi diz: assim será este incircunciso filisteu, porque afrontou o exército de Deus vivo. Irmãos, experiência com Deus faz a diferença. Busque experiência com esse Deus. Busquemos experiência com esse Deus, porque a experiência que está no momento desse que nós estamos vivendo, experiência com Deus faz toda a diferença. Diga isso, diga: experiência com Deus faz toda a diferença. Glória ao nome do Senhor. Mas irmãos, experiência advém da prática. Quanto mais prática, maior experiência. Experiência advém da convivência. Quanto mais se convive, maior experiência. Experiência advém de intimidade. Quanto maior intimidade, maior experiência. Você já viram marido e mulher, quando vivem há muito tempo? Um pisca para o outro, já sabe o que o outro quer. Né? Às vezes com a Andréia funciona, comigo, às vezes aqui no púlpito, agora de máscara fica meio complicado. Mas geralmente é assim. Né? A mulher só balbucia, o marido já sabe. Por quê? Convivência. Convivência traz experiência, intimidade. Experiência, irmãos, advém de conhecimento que gera confiança. Quanto mais eu conheço, mais eu confio.
Isso estou falando no caso de Deus. De algumas pessoas, quanto mais eu conheço, pessoa proba, mais eu posso confiar. Quanto mais se conhece a Deus, mais nós podemos confiar nele. Por isso está escrito no texto sagrado: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, conheçamos e prossigamos em buscar experiência com Deus. Porque experiência, repito, faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Experiência. Quiçá experiência com Deus. Quão grandes experiências tiveram homens e mulheres, servos e servas de Deus, irmãos. Moisés nunca mais se esqueceu da sarça que ele viu queimando lá em Midian, no sopé do monte. Moisés nunca mais esqueceu. Isaías nunca mais se esqueceu da experiência que ele teve com Deus, quando ele entrou triste no templo, por causa que o seu muito conhecido, amigo, rei Uzias havia morrido. E aquele culto foi diferente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa noite, o culto pode ser diferente, irmão. Nós podemos oferecer a Deus um culto diferente. O glorificar a Deus, o adorar a Deus não está em mim, está em nós. Está em nós. Isaías está ali, de repente os céus se abriram e o Senhor desceu. Desceu com uma comitiva. E ele diz, no ano, veja, a experiência foi tão forte que ele gravou e disse, isto aconteceu no ano que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele nunca mais esqueceu disso, porque quando nós temos experiências com Deus, nunca mais nós nos esquecemos. Experiência advém da prática, da convivência, da intimidade, do conhecimento que gera confiança. Quanto mais intimidade nós temos com o Senhor, mais nós confiamos nele. Sabei, diz o texto sagrado, sabei que o Senhor é Deus, sabei, entendei, conhecei. Isso é experiência. Olhe para cá, santo, como é que está a tua experiência com Deus? O que é que nós temos buscado mais? Precisamos buscar experiência com Deus, irmão, porque é isso que faz a diferença no momento vital da nossa vida, experiência. Experiência. É claro, irmãos, que inicialmente alguém foi usado por Deus para nos falar de Cristo, mas a partir daí nós precisamos nos empenhar em conhecê-lo cada vez mais. Experiência vem com experimento, com experimentar. Por isso o texto sagrado, o Senhor diz assim no Salmo 34, verso 8, provai e vede que o Senhor é bom. Eu te desafio nesta noite pela palavra, não por mim. Eu te desafio nessa noite a experimentar este texto sagrado. Provai e vede, o Senhor é bom. Glória ao nome do Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom, mas nós precisamos provar, experimentar. Experimente orar mais, experimente buscar mais a Deus, experimente louvá-lo mais. Experimente ler mais esta palavra. Você vai notar a diferença na sua vida, porque Deus quer que nós busquemos experiência com Ele. E experiência faz diferença na nossa vida, irmão. No momento da agonia, no momento da dificuldade espiritual, o dinheiro não resolve, o diploma não resolve, a posição social não resolve. O que resolve é ter experiência com Deus. Eu te desafio, irmão, a nessa semana pedir ao Senhor, Senhor, dá-me uma nova experiência contigo. Eu te desafio essa semana a buscar experiência com Deus.
renovar esse fator na sua vida. Experiência com Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Me lembrei de Paulo, a caminho de Damasco. Paulo, a caminho de Damasco, teve um encontro especial com Jesus, irmãos. E embora conhecesse toda a lei de Moisés, de cor e salteado, Saulo de Tarso, mas ele faz duas perguntas a Jesus, duas perguntas importantes. Ele queria ter uma experiência diferente. Quando o Senhor o encontra a caminho de Damasco, que ele cai por terra, a Bíblia Sagrada diz, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15, verso 5 e verso 6, o melhor, ele faz duas perguntas importantes. A primeira, ele diz assim: quem és, Senhor? Quem é o Senhor? Ele conhecia a lei, muito provavelmente fazia parte do Sinédrio, do Senado judaico, mas ele não sabia com quem ele estava conversando naquele momento. Então ele pergunta: quem é, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. A segunda pergunta que Saulo faz, já sabendo com quem ele estava falando, é: Senhor, que queres que eu faça para ti? Duas perguntas. Quem é, Senhor? Irmãos, nós podemos muitas vezes estar na igreja há 5, 10, 15, 20 anos e ainda não conhecer o Senhor. Não saber, não conhecer a soberania, o poder dele. Mas nesta noite o Senhor quer que nós o conheçamos mais, tenhamos experiência com ele, experiências diferentes, diversificadas. E a segunda pergunta de Saulo é: que queres, Senhor, que eu faça para ti? Você já fez essa pergunta para Deus? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Alguém aqui já fez essa pergunta para Deus? Senhor, o que queres que eu faça? Faça essa pergunta. Eu te desafio, irmão, a fazer essa pergunta essa semana para Deus. Senhor, o que queres que eu faça para ti? Porque nós viemos de uma época e vivemos uma época em que nós queremos fazer muita coisa para nós. E descobrimos que isso não vale tanta coisa. Mas quando nós fazemos para Deus, nós adquirimos experiência na nossa vida. Experiência, irmãos, experiência. Saulo de Tarso não conhecia o Senhor Jesus. E, portanto, ele não sabia o que fazer. Mas, convertido, Paulo, embora o conhecesse de ouvir falar, claro que Saulo de Tarso conhecia Jesus de ouvir falar. Claro. Mas a partir daquele momento, irmão, Saulo nunca mais se esqueceu daquele momento. Saulo nunca mais esqueceu daquela experiência que ele teve. Todo lugar que Saulo entrava, e ele tinha a oportunidade de falar para a multidão, ou numa sinagoga, assim como ele o fez lá em Atenas, no Areópago, ele sempre contava a experiência. Ia eu no caminho de Damasco, quando subitamente uma luz me cercou e eu caí por terra cego. Ele contava essa experiência. Deixa eu te dizer uma coisa: quem tem experiência com Deus, quem tem experiência com Jesus, compartilhe a experiência. Está entendendo, santo? Compartilhe experiência com Deus. Irmãos, eu já vos falei que hoje nós temos a maior oportunidade da nossa vida de falar de Jesus para as pessoas. Você entra num carro, num Uber, você tem a oportunidade de falar de Jesus para aquele motorista ou para aquela motorista. Pessoas estão agonizando, irmão. E nós precisamos ter experiência para falar desse Jesus. Pastor, eu não sei pregar. Eu também não sei. Mas qual é a maior pregação? Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e voltará para buscar a igreja. Essa é a maior pregação, irmão. A maior pregação é contar o que você era, o que você é hoje, o que Jesus fez na sua vida e para onde você vai. Essa é a pregação. Isso é experiência, queridos, experiência. Glória ao nome do Senhor.
Essa pergunta que Saulo faz ao Senhor me remete à pergunta que Pilatos fez no texto sagrado agora. A pergunta que Pilatos fez a Jesus foi esta: você é rei dos judeus? Jesus fez outra pergunta para ele. A pergunta que Jesus fez foi: isso que você está falando é de você mesmo ou alguém contou para você? Dá para entender, irmão, o peso dessa pergunta de Jesus? Dá para você entender? Olha a pergunta que Jesus faz para Pilatos: o que você está falando de mim vem de você mesmo, da sua experiência, ou alguém te contou? O nosso tema nessa noite é exatamente esse. O que sabemos de Jesus veio dos outros ou da nossa relação com Ele? O que nós sabemos a respeito de Jesus vem da nossa vida com Ele, da nossa vida diária com Ele, ou a gente sabe somente porque alguém contou para nós? Quando alguém contou, eu não tenho experiência. Eu tenho a experiência do outro. O que o Senhor está dizendo para Pilatos, irmão, é muito forte. E isso toca na nossa alma nessa noite. E eu gostaria que nós pensássemos. A experiência, Jesus disse claramente para Pilatos: você está fazendo esta pergunta porque você me conhece ou alguém falou de mim para você? O que nós responderíamos? O que nós responderíamos? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Irmãos, o que nós falamos sobre Jesus vem da nossa experiência diária com Ele ou de outras pessoas? Pare para pensar. O que nós falamos a respeito de Jesus vem da nossa experiência com Ele ou nós estamos falando o que os outros falaram? Irmãos, a melhor experiência é a experiência da convivência. A melhor experiência é a experiência da caminhada. A melhor experiência é a experiência do viver com Cristo diariamente. A melhor experiência é a experiência de ouvi-lo por sua palavra todos os dias. É experimentar vida cristã na prática, irmãos, na prática, não na teoria, na prática. O que o Senhor tem feito dia a dia na nossa vida, você pode contar isto? Nós podemos contar isto, igreja? Podemos. O que nós conhecemos de Jesus vem da nossa experiência com Ele ou nós só estamos repetindo aquilo que nos falaram? Esta é a pergunta para todos nós nessa noite. Mas o Espírito de Deus está aqui. E Ele quer que nós tenhamos novas experiências com Ele. Experiências passadas, irmãos, são muito boas, mas Deus tem coisa nova para a tua vida. Deus tem coisa nova para a nossa vida. Irmãos do ministério, Deus tem coisa nova para a nossa vida. Meu santo irmão aí em casa, Deus tem coisa nova para a sua vida, experiências novas com Deus. Deus tem ferramenta nova, glória ao nome do Senhor. Deus tem ferramenta afiada. Deus tem nova vida, vinho novo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Experiência com Deus. Irmãos, vejam o que o apóstolo João diz lá no início da sua carta. Na primeira carta, capítulo 1, verso 1 e 2. Olha o que João diz: o que era desde o princípio. O que vimos com os nossos olhos, ele está contando a experiência dele, quando ele esteve com Cristo. Ele está escrevendo, contando a experiência dele. Então ele diz assim: o que era desde o princípio. O que vimos com os nossos olhos. O que temos contemplado. E as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Ele está contando a experiência dele para a igreja, para que nós lêssemos aqui nessa noite. Como anda a nossa experiência com Deus, irmãos?
Muitas vezes nós aprimoramos as nossas experiências administrativas e aprimoramos as nossas experiências através das nossas habilidades aqui no mundo, mas Deus quer que nós tenhamos experiência com Ele. Experiência com Ele. Experiência com Deus nos faz ficar firmes, ser pessoas convictas, compartilhar experiência. João diz assim, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, olha, ele está contando, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ou seja, João fala da sua experiência de vida com Cristo. João nunca mais esqueceu, irmão. João nunca mais esqueceu da experiência que ele teve com Cristo, nunca mais. Quando sabemos a respeito de Cristo, quando se sabe de Cristo, quando nós entendemos que Deus, que o Senhor Jesus quer que nós tenhamos experiência com Ele, experiência pessoal com Ele, se a pessoa não buscar essa experiência com Deus, uma hora ou outra essa pessoa vai ficar perdida. Pessoas que não têm experiência com Deus, que está dentro da igreja, uma hora ou outra se perde. Se perde, pastor? Sim, se perde. Se perde do caminho. Porque o texto sagrado, ele nos ensina que Pilatos, ele ficou perdido. Ele entrava na audiência e saía da audiência. Ele ia conversar com Jesus, perguntava e voltava. E entrava de novo. Pilatos ficou perdido. Leiam o texto. Por quê? Embora a verdade estivesse na frente de Pilatos, ele não reconheceu a verdade. E Pilatos está perdido. Pilatos não sabe o que fazer. Pilatos está perdidinho, perguntando o que é a verdade. Mas, irmão, irmã, nós conhecemos a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade. Nós conhecemos a verdade. Nós precisamos prezar por essa experiência que nós tivemos e que nós precisamos continuar tendo com a verdade. A verdade estava diante de Pilatos e ele perguntando o que é a verdade. Estava perdido. Mas quem tem relacionamento diário com Cristo, irmão, sabe que Ele é a verdade. Entende o que Ele disse? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida, disse o Senhor. Quem tem experiência com Jesus entende isto. Entende isso. Pilatos não reconheceu a verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque Pilatos conhecia Jesus somente através do que falavam dele. Foi por isso que Jesus perguntou para ele: o que você está perguntando para mim vem de você mesmo ou alguém te falou? E Pilatos não soube responder. Estava perdido. Pilatos não sabia o que fazer com Jesus. Pilatos foi até alertado pela própria esposa, mas diz o texto que ele acabou num ato covarde, cedendo aos caprichos da multidão, lavando as mãos, porque quem não tem experiência com Deus, uma hora cederá aos caprichos. Meus santos irmãos e irmãs, convém nós buscarmos experiência com Deus. Diga isso para quem está um pouco mais próximo de você. Convém nós buscarmos experiência com Deus. Irmãos, quando nós conhecemos Jesus somente através do que os outros dizem, nós corremos o risco de trocá-lo. Eu vou repetir isso porque é muito forte. Quando conhecemos Jesus somente através do que os outros dizem, nós corremos o risco de trocá-lo. Trocá-lo por uma posição. Foi o que Pilatos fez. Pilatos queria soltar Jesus. Mas aí alguém disse assim: se você soltar este homem, você não é amigo do César.
E aí Pilatos estremeceu. Ele iria perder a posição dele. Pilatos não tinha experiência com Jesus, ele havia ouvido falar. Então eu repito para nós, todos nós nesta noite, quando não se tem experiência com Jesus, corre-se o risco de trocá-lo. Trocá-lo por uma posição, trocá-lo por uma multidão qualquer, irmão, que grita, que pula, mas que no fim nega e manda crucificar Jesus. Quando não se tem uma experiência com Jesus, corre-se o risco de trocá-lo por uma outra mentira qualquer contada de forma distorcida pelas pessoas. Porque eles estavam distorcendo o que o Senhor havia falado. Mas Pilatos não tem experiência com Jesus. Então ele aceita o que a multidão está falando para ele, o que os principais da multidão, do povo, dos judeus estão falando para ele. Quando não se tem experiência com Cristo, irmãos, não se tem experiência por falta de relacionamento com Cristo. Falta de relacionamento com Jesus faz com que pessoas troquem-no por qualquer outra coisa desse mundo, até por vontades pessoais. Acreditam nisso? Quando pessoas não têm uma verdadeira experiência com Deus, essa pessoa corre o risco de trocar Jesus, trocar Deus por qualquer outra coisa, porque não tem experiência. Troca por uma festa, troca por um festival, troca por isso, troca por aquilo. Falta experiência. Porque quem tem experiência com Cristo não o troca por nada, irmão. Não o troca por nada. Eu me lembrei de Marta e Maria. Jesus chegou lá em Betânia e Maria entendeu quem é que estava chegando. A Bíblia diz que ela parou tudo. Ela parou tudo. E Jesus está lá. Alguém pode pensar assim, irmão José, mas se ficassem as duas lá, como é que ia ficar o serviço da casa? A louça ia acumular? Quem é que ia fazer o almoço? Agora preste atenção numa coisa, irmão. Nem todas as vezes Jesus passava naquela casa. A louça podia ficar para depois, sim. A arrumação da casa também. Jesus aprovou isso. Enquanto Marta reclamava, corria para baixo e para cima e deu uma bronca, falou: Senhor, o senhor não está vendo? Eu estou aqui, corro para baixo, para cima, atrás do almoço e a Maria aí nos seus pés. Aí o Senhor disse assim: olha, vou dizer uma coisa para você. Ela escolheu a melhor parte. Está entendendo, querido? Está compreendendo isso? Existem momentos na nossa vida que são momentos para que nós adquiramos experiência com Jesus. São momentos únicos. Não existirá outro culto igual esse. Não existirá outro culto igual esse, irmão. Você pode ter certeza. Jesus pode batizar com o Espírito Santo quarta-feira, sexta-feira, domingo, mas igual se nós chegarmos até lá. Mas igual hoje, irmão, aproveite este culto para ter experiência com Deus, para ouvir a voz de Deus, dizendo: eu quero que você tenha experiência comigo. Uma experiência nova, uma experiência que você possa passar, um legado. Quem tem experiência tem condição de passar um bom legado, irmão. Experiência. Diga assim: experiência. Quem tem experiência com Jesus não o troca por nada, nem pelas suas vontades pessoais. Irmãos, homens e mulheres, servos de Deus, nunca se contentaram em ter uma relação vazia, superficial e rasteira com Deus. Não. Nunca se acomode, irmão, à vida espiritual. Nunca busque experiência com Deus. Você está me entendendo? Experiência nova. Nunca se acomode a uma vida espiritual superficial, rasteira. Não. Vamos buscar coisas novas da parte de Deus. Experiência nova, irmão. Eu te desejo experiência nova da parte de Deus. Eu te desejo experiência nova com Deus. Você acredita nisso, irmão? Experiência. Nós falamos durante 2 quartas-feiras sobre maturidade cristã.
Experiência que gera maturidade, irmão. Quanto mais experiência nós temos com Deus, quanto mais experiência nós temos com Cristo, mais maduros espiritualmente nós ficamos. Porque precisamos buscar conhecer melhor a Deus e a Jesus todos os dias, irmão, olhe para cá. É todos os dias, são todos os dias. Experiência diária. Através da oração, através da leitura da palavra, através da consagração, através da comunhão. Experiência com Deus. Experiência com Deus. Eu te convido a conhecer Jesus por experiência, irmão, por experiência. Quando alguém parar você e dizer para você assim, me fala do teu Jesus. Eu tenho pedido isso a Deus, irmão. Que Deus coloque na minha vida, sabe, na minha frente, pessoas que eu possa falar para Ele, contar experiência. Você tem experiência com Deus para contar, filho? Tem experiência com Deus para contar? Tem experiência com Deus aí em casa, irmão? Tem experiência com Deus para contar? Pastor, eu ainda não tive essa experiência com Deus. Hoje é dia de você ter uma experiência com Deus. Ter experiência aceitando esse Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Louvado seja Deus. Eu te convido a conhecer Jesus por experiência, por se relacionar com Ele todos os dias, ao invés de, como Pilatos, conhecê-lo através de outros, através da multidão. Finalizo aqui, irmãos, com a palavra do Senhor. Melhore o teu relacionamento com Deus. Quantos querem melhorar o relacionamento com Deus? Quantos precisam melhorar o relacionamento com Deus? Eu preciso, irmão. Nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. Porque quanto mais melhorarmos o nosso relacionamento com Deus, mais experiências nós vamos ter com Ele. Amém, igreja? Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor nosso Deus. Experiência com Deus faz toda a diferença. Olhe, preste atenção, saia daqui pensando. Pilatos pergunta para Jesus, você é o rei dos judeus? Jesus pergunta para ele assim, esta pergunta que você fez, vem de você mesmo ou outros contaram para você a respeito de mim? Irmãos, nós precisamos ter a nossa própria experiência com Deus. Amém, igreja? Deus abençoe a todos os irmãos. Pastor Silas. Louvado seja Deus. Deus abençoe, pastor Marcos, mais uma vez pela palavra do Senhor através da tua vida, que nos exorta a buscar experiência com Deus. Se Davi, conforme foi citado pelo pastor, não tivesse experiência, talvez o rei Saul falasse, não, você não vai não, fica por aqui mesmo. Mas a experiência de Davi era tão forte, tão grande, que convenceu Saul. Ele disse, eu vou lutar, eu vou guerrear e Deus vai me dar a vitória. Quem tem experiência tem, irmão. Tá cheio de gente por aí que quer falar, não vai dar certo. Mas quem tem experiência fala, vai, porque eu conheço Deus. Vai, porque eu estou pedindo. Vai dar certo, porque eu estou buscando. Agora, quem não tem experiência fala, é mesmo, né? Acho que eu estou perdendo meu tempo. Ninguém perde tempo aos pés de Jesus. Ninguém, irmão. Continue aos pés de Jesus, porque Ele dá vitória. Pela palavra do Senhor para as nossas vidas, e que você saia daqui querendo de Deus uma experiência pessoal para a sua vida, como Isaías teve, que também foi citado aqui, como Ananias, Misael e Azarias tiveram diante do grande rei, que falou, adora a estátua. E eles falaram assim, não vamos adorar não. Mas quem é que vai livrar vocês? Falou assim, olha, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Se Ele quiser livrar, Ele livra, mas a tua estátua nós não vamos adorar. Sabe quem fala isso, irmão? É quem tem experiência com Deus. Só quem tem experiência com Deus tem autoridade, tem ousadia. E nós vivemos tempos de crentes que não têm ousadia.
Nós precisamos da ousadia de Deus. Deus está desafiando você a buscar uma nova experiência com Ele, irmão. Então vamos buscar. Bom, vocês já ouviram a palavra do Senhor. Que você seja despertado pelo Espírito Santo a buscar uma experiência. Dobre os teus joelhos e peça experiência. Nós vamos orar e agradecer a Deus por mais uma oportunidade aqui na presença do Senhor, aprendendo a palavra de Deus. Convido todos vocês. A Escola Bíblica Dominical tem um assunto hipnotizante, irmãos. Estamos falando sobre Deus, falando sobre os atributos de Deus. Hoje falamos sobre sabedoria, falamos sobre transcendência, sobre imanência, são assuntos maravilhosos. No domingo que vem vamos falar sobre imutabilidade, eternidade. Então convido todos vocês. E os nossos cultos regulares, quarta-feira, venham ouvir a palavra. Essas duas últimas quartas-feiras foram muito edificantes para a nossa vida. Eu convido todos os irmãos. Vocês estão perdendo, hein? Verdade, Santa Ceia, 18 horas, no sábado, venha, não fique em casa, podendo, tendo condições, venha adorar a Deus e celebrar a ressurreição de Cristo e a promessa que Ele nos fez de nos buscar, tá ok? Então, quarta-feira tem culto, sexta-feira tem oração, venha orar. Sabia que se você não orar, você nunca vai ter experiência com Deus? Você tem que orar, irmão. Se você não orar, você não vai ter experiência com Deus. Então, dobre os teus joelhos e ore. Amém? Bom, vamos orar e agradecer ao Senhor. Ó Deus, bendito e maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, muito obrigado, ó Pai bendito, pela oportunidade única que tivemos de adorar ao Senhor. Não sabemos o que será da nossa vida, ó Pai querido, nos próximos 60 segundos. Por isso, ó Deus querido, te adoramos e te bendizemos, porque esta oportunidade, ó Deus querido, não volta mais. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra, pelo ensinamento, ó Deus querido, que recebemos. Pai querido, que o teu Espírito Santo possa aplicar esta palavra. Senhor, meu Deus, despertando, Senhor, a tua igreja, para que busque experiência com o Senhor. Traz despertamento, ó Pai, que cada um dos teus filhos, ó Deus, tenha o desejo, Senhor, de aprofundar experiências com o Senhor. Age, ó Deus, porque a tua palavra tem poder, quando ela é aplicada pelo teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Pai querido, na reta final em que a igreja está nesta terra. Ajuda-nos a ser crentes ousados e com experiência com o Senhor. Meu Deus, leva os teus filhos em paz para os seus lares. Livra, meu Senhor, cada um dos teus filhos dos perigos que possam estar à espreita, ó Deus querido, no caminho. Guarda-os, ó Pai, que esta semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória. Assim eu oro pelos teus filhos. Desde já nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos. Boa semana a todos vocês. Glória a Deus. Saiamos com tranquilidade, irmão, sem aglomeração, tá bom? Os irmãos que quiserem conversar um pouco mais, fica aqui dentro do templo, mas não vamos nos aglomerar, tá bom? À frente do templo. Vamos, cada um de nós, indo para as nossas casas. Amém, igreja? Amo a todos vocês, irmão. Deus abençoe a cada um de vocês. Continue orando por nós. Muito obrigado, missionário Marcelo, irmão José, pelo carinho de virem adorar a Deus conosco, os nossos irmãos lá em casa. Aliás, vamos dar um tchau para eles, vamos para eles lá em casa. Isso, para que eles se sintam bem, se sintam irmanados conosco. A alegria deles, irmão, lá no tela. Ó. Olha, bonito. Eu vou dar de novo tchau, irmão. Deus abençoe. Logo estaremos juntos. Eu creio nisto. Deus está no controle, Deus está sentado no trono, glória ao nome do Senhor. Ele tem experiências novas para a nossa vida, para a nossa alma. Deus tem coisa nova, irmão. Deus tem coisa nova, experiências novas. Seja louvado o nome do Senhor. Curve a sua cabeça, querendo, estenda as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja
e permaneça com a Santa Igreja. Os que puderem juntos, digam amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Busquem experiências com Deus.